Gênesis capítulo 25, eu quero contar a história de uma família hoje que, enfim, não teve uma condução certa e por isso deram muitos problemas, porque simplesmente não soube usar a pontuação certa. O tema que eu queria trazer é isso aí, ó: sem pontuação não tem solução. Essa família é a família de Isaac, um pai da fé, filho de Abraão, casado com Rebeca, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Mas antes da gente entrar na história, eu quero fazer uma grande metáfora hoje. A metáfora que eu tenho para fazer é uma metáfora da língua portuguesa com a forma de fazermos e conduzirmos a nossa família. Por isso o tema: sem pontuação não tem solução. Quantos aqui gostam de português, gente? Uhul! Mais ou menos? Tudo bem. Então eu quero te levar lá no ensino médio. E eu queria que a gente fizesse aula hoje sobre pontuação. Vocês lembram o que é pontuação? Pontuação é exclamação, interrogação, ponto final, vírgula. Lembram disso? Então, para isso, eu queria trabalhar a metáfora da pontuação no português com a pontuação na família e na vida. Calma, solta para mim aí, eu quero ler um texto antes. Olha para cá, gente, aqui ó. O homem rico agonizava em seu leito de morte. Pressentindo que o fim estava próximo, pediu papel e caneta e escreveu. Olha como escreveu: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Mas morreu antes de fazer a pontuação. Vocês entenderam? Ele escreveu e não fez a pontuação. Você vê que não tem nenhum, não era nem para ter aquele ponto final ali. Então, não teve nada. Aí a pergunta é: para quem o falecido deixou sua fortuna? Existiam 4 candidatos à fortuna. Vamos ver como eles pontuaram o texto. O homem morreu, deixou o texto sem pontuação, e cada um desses candidatos quer arrogar a fortuna dele para ele, porque é a herança dele. Vamos ver como cada um interpretou o texto. Continua. A irmã chegou em seguida e pontuou assim: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O sobrinho fez a seguinte pontuação. Já o sobrinho chegou: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O padreiro pediu a cópia do original e puxou a brasa para a sardinha dele. Ele escreveu: deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Continua, ainda tem mais um, ó. Muda aí para mim, calma. Isso. Aí chegaram os pobres da cidade, e um deles, que era sabido em português, fez a seguinte interpretação: deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada dou aos pobres. Moral da história: a vida pode ser interpretada e vivida de diversas maneiras. Nós é que fazemos a pontuação, e isso faz toda a diferença. Pois é isso que eu quero falar hoje. A pontuação muda o texto, mas no nosso caso hoje aqui, a pontuação muda uma família. E a falta de pontuação muda totalmente uma família para mal. A gente vai ver um exemplo de uma família que não pontuou, de uma família que até escreveu o texto, mas não pontuou, e por isso o fim não foi bom não. A família de Isaac, ela narra a história de um pai e uma mãe, Rebeca, que não podia ter filhos. Eles 2 pediram ao Senhor e tiveram 2 filhos, filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó saiu grudado no calcanhar de Esaú. Esaú era o primogênito, o primeiro, o que tinha direito à herança, o que tinha e teria autoridade espiritual e social sobre aquele clã. É isso que significava a primogenitura. Isso aconteceria com a bênção do seu pai antes dele falecer. Nós vamos ver um evento, um episódio que acontece já quando os 2 eram jovens.
Aí no versículo 27 narra assim: os meninos cresceram. De quem ele está falando? Isaac e Esaú. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferiu Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. O pai preferiu um, Rebeca preferiu o outro. Versículo 29, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura primeiro, ou seja, vamos assinar esse contrato. Então ele fez um juramento, e vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. A história de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú é resumida nesse texto. Primeiro, como eu já tinha dito, aqui está Isaac com a sua esposa, que não podia ter filhos. Eles oraram, buscaram ao Senhor e vieram, eram gêmeos, Jacó e Esaú. O primeiro que saiu do ventre foi Esaú. Era ele que tinha direito à herança, era ele que tinha direito à primogenitura. Esse símbolo do Jacó querendo passar a perna no irmão, que foi esse texto que nós acabamos de ler, foi quando os dois saíram da barriga. Jacó segurou no calcanhar de Esaú, como de quem diria assim: eu tinha que ter saído primeiro, eu que tinha que herdar esse negócio aqui, não é você, a herança é minha. E isso se concretizou um pouco mais à frente, mas nesse momento que nós acabamos de ler, esse texto, ele destaca algumas coisas. Primeiro, esse texto destaca que o Esaú era o filhinho de papai. Por que era o filhinho de papai? Porque gostava de caçar, e o pai gostava de comer a caça do filho. Nós lemos isso agora. E o Jacó era o filhinho da mamãe. Quem era Jacó? Jacó era um rapaz mais pacato, caseiro, mas que a mãe adorava. Só aí a gente via, parecia uma família boa, mas tinha um problema: cada um vivia a sua vida, e o pai amava um e a mãe amava outro. Começou a quebra aqui. A casa era totalmente dividida. Bom, os dois cresceram, um começou a trabalhar com pasto, com ovelha, e o outro trabalhava com caça. Jacó trabalhava com ovelha, com rebanho. Esaú trabalhava com caça. Um dia Esaú chegou faminto da rua, da caça, e Jacó chegou em casa e Jacó estava em casa e estava fazendo um ensopado de lentilhas. E Esaú falou: me dá um pouquinho desse ensopado aí. E Jacó ali revela algo bem profundo no seu coração. Jacó estava revelando assim: eu só te dou se você trocar comigo, eu quero a sua herança, eu quero ser você. Não era para ser você, era para ser eu. Esaú, imediatista, com um argumento pífio, disse o seguinte: de que me adianta o direito de primogenitura se eu vou morrer de fome agora? Tá bom, eu troco. E ali ele trocou. Os anos se passam, e o seu pai, o pai dos dois, Isaac, muito velhinho já não conseguia enxergar direito, achou que era o momento de abençoar o seu filho Esaú com a primogenitura, com a bênção da primogenitura. Estaria sobre a cabeça de Esaú. Naquele momento Esaú foi à caça, para buscar uma caça para fazer para o seu pai, porque ele tinha pedido, depois o abençoaria. Enquanto saiu Jacó, que era esse cara pacato, que estava mancomunado com a sua mãe, Jacó e Rebeca, juntos enganam Isaac. Já estava velho, e Isaac abençoa quem? Jacó, ao invés de Esaú. Jacó ganhou as bênçãos, e quando Esaú volta para casa, ele fica sabendo daquela enrolação, ele fica sabendo daquela trama, e diz o texto que ele se ira muito, e ele começou a espalhar pelos corredores da casa:
eu vou matar meu irmão depois que meu pai morrer. Rebeca fala, filho, para Jacó, filho, vai embora, senão o seu irmão vai te matar. E Jacó tem que fugir, e fica anos distante, anos fora de casa. Qual foi o resultado dessa história? A gente não vai contar, mas duas coisas eu destaco aqui. Primeiro, uma tragédia aconteceu. A mãe, que era apaixonada por seu filho Jacó, que ajudou Jacó inclusive a enganar o pai, nunca mais viu seu filho querido. Ele foi embora, e quando ele voltou para casa, a mãe já tinha falecido. E Jacó, depois de muitos anos já com a família, retorna para casa, mas tinha medo do seu irmão, morria de medo dele o matar. Esaú até não faz nada com ele, até perdoa ele, mas eles não conseguem mais conviver juntos. A última vez que eles se encontraram, depois do encontro do perdão, e depois eles se afastaram, aconteceu no enterro do pai, uma tragédia. Uma família se dissolve, uma família vive um drama muito grande. Esse texto é um exemplo claro de uma família que até tinha um roteiro bom, uma família que tinha promessas de Deus, uma família que tinha uma história de esperança, um conto de fadas, mas eles escolheram a pontuação errada para conduzir a vida, pontuaram o texto errado, e por isso essa história familiar ela não teve um final feliz. E qual foi a pontuação que faltou ser usada na família de Isaac e que talvez falta inclusive no roteiro de muitas famílias aqui hoje? A gente vai tentar aprender hoje com essa família como não fazer, para não fazer igual. Em primeiro lugar, no texto da nossa história e no texto da história da família de Isaac faltou vírgula. É o primeiro ponto. O que a gramática fala a respeito do que é vírgula? Vírgula é assinalada por uma pausa, para refletir a respeito de unidade, para refletir a respeito dos papéis, a respeito dos limites, a respeito do que funciona para o outro, mas não funciona para você, ou funciona para você, mas não funciona para o outro, a respeito da individualidade de cada um ali, a respeito dos sentimentos, que muitas vezes contribuem ou derrubam a família, aquilo que a gente não esboça, mas que está lá dentro, a gente precisa de pausa. Na verdade, nós só estabelecemos uma família por causa da pausa, por causa das relações refletidas. O versículo 27 fala a respeito de uma família que não deu pausa. Olha o que diz aqui: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, Esaú para um canto, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, e cada um vivia na sua tenda, cada um para um lado, outro para o outro. Resumo da família de Isaac: cada um vivia a sua vida, um vai caçar, o outro vai cuidar do rebanho, e cada um descansa na sua tenda. Não existia pausa na família, você não vê em nenhum momento o texto relatado de uma coisa que a família de Isaac fazia junto, cada um vivia a sua, cada um tinha o seu trato, inclusive com as melhores das intenções, sabe? Um vivia a sua vida, o outro vivia a sua vida, e nunca a família vivia a vida da família. Aí você fala assim: ah, pastor, mas eu fico em casa todo final de semana e eu dou tempo para minha família. Opa, peraí, a gente precisa distinguir, a gente precisa saber a diferença de dar tempo e dar atenção, são coisas totalmente diferentes, sabe? Depois que inventaram esse negócio, gente, eu não estou dizendo que é fácil não, mas depois que inventaram esse negócio aqui, aquilo que muitas vezes traz dinheiro para a nossa casa, nos faz conectar com o mundo inteiro, nos afasta daqueles que estão perto. Todo mundo junto em casa, o fim de semana é da família, mas a pergunta que eu te faço é: e o Zap? Continua? E o Instagram continua? E as relações vão se dissolvendo ao nosso lugar, ao nosso redor. A gente está dando tempo ou está dando atenção? A gente está dando tempo. Ninguém cresceu nada, ninguém dialogou, ninguém refletiu nada. Nós precisamos entender que se nós não dermos as pausas para a reflexão de quem somos como família, se a gente não der, se nós não vamos construir na nossa família um time, porque, gente, família é time, é um pelo outro. No final das contas, gente, no final da vida o que sobra é a família. A gente pode conquistar o mundo, pode ganhar dinheiro pra caramba, pode fazer os melhores negócios, pode ter os melhores amigos. Quando acabar, no final, quem vai estar com a gente é a nossa família.
Eu vejo minha avó foi um exemplo para a gente em muitas coisas, e até hoje minha avó tem 95 anos, 95, né, mãe? Meu avô faleceu, hoje minha avó mora com os meus pais. Agora você imagina se a minha avó não tivesse estabelecido relações com os filhos. E gente, deixa eu falar um negócio para você. Quantos aqui tem filhos pequenos aqui? Levanta a mão. Quantos aqui tem filhos adolescentes aqui? Levanta a mão. Vocês concordam que filho pequeno a gente já não... Eles são de um mundo, a gente é de outro. Conversar com os nossos filhos muitas vezes é estar distante da nossa realidade. É ou não é? O papo não é interessante. Com um adolescente então piora. É ou não é para adolescente? Meu irmão, eles são de Marte, meu irmão. Eles não nasceram nesse mundo. É impressionante. Mas olha, gente, muitas vezes eu vejo o Theo falando de como é que é aquelas figurinhas que tem agora? Do Pokémon. E daí fala de tralalelo, tralalá. Vocês sabem, não sabem? Então, eu não sei até hoje o que é isso. E o meu filho fala que nem uma matraca, meu irmão. E fala, tralalelo, bombardino, crocodilo, não sei o que lá. E pá. E eu, gente, de verdade, dá vontade de pegar um zap e ver qual é dos outros, não dá? Dá vontade. Eu me forço. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Se eu não criar memória hoje, se eu não criar afeto hoje, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter uma velhice sozinho. Eu vou ter uma velhice sozinho. Chuta quem vai botar fralda em você quando você ficar velho e tiver contingência urinária. Chuta. É teu filho, cara. É tua filha. É impressionante, né? Como hoje a gente precisa forçar a entrar no mundo deles, e um dia eles vão ser forçados a entrar no nosso mundo. A verdade é que se enquanto não dermos pausa para vivermos a vida da família e formarmos um time, nós estamos cavando muitas vezes a nossa velhice e o nosso time. Nós estamos cavando uma cova. Sabe, gente, não tem jeito. Nós vamos construir uma família e um time, e tudo que a gente não faz para construir isso, atrofia. Tudo que a gente não faz, morre. Tudo que a gente não usa, atrofia. Por exemplo, eu sempre, meu apelido quando criança era Dinamite, porque eu não era fácil. Meu irmão, eu era 220, até hoje sou. E eu lembro que eu cortei a cabeça um monte de vezes, já tomei dezenas de pontos, e uma das minhas peripécias foi quebrar meu braço. Quebrei de verdade, fiquei um mês assim com gesso e tal. Depois, quando tirei o gesso, é impressionante, gente, um mês de gesso, não conseguia mexer mais o braço. Sabe por quê? Tudo que a gente não usa, atrofia. Tudo bem, enquanto está na parte do corpo, inclusive equipamento, se você falar, vou guardar meu equipamento, carro, vou deixar guardadinho, se você não usar, dar uma voltinha, você vai deteriorar teu patrimônio. Se isso está nas coisas, inclusive no corpo, tudo bem, mas e quando vai para as relações? É a mesma coisa. Teve uma época na minha vida que eu não morei no Brasil, eu morei uma época nos Estados Unidos. Vocês me conhecem minha família, eu sou de abraço, eu gosto de abraçar, meu irmão, eu gosto de abraço molhado, abraço seco, eu gosto de abraço. Então eu sou o homem do abraço. Morei uma época nos Estados Unidos, só que lá a cultura é diferente, não tem isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu achava muito esquisito as pessoas vindo me abraçar. Você vê, um cara como eu, que ama abraço, perdeu. Sabe por quê? Tudo que a gente não usa, atrofia. Tudo que a gente não exercita, acaba. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente não conversa com o nosso filho hoje no mundo dele, a gente vai cada vez ter menos papo com ele, até uma hora que você vai ter um estranho, não vai ter um amigo. Por que eu estou falando isso? Porque se você não diz eu te amo para tua esposa, se você não faz que nem você fazia lá na época de namoro, lembra como você fazia? Lembra disso? Vai simplesmente arrefecer, sabe, você vai cada vez menos tendo carinho afetuoso com ela.
Se você não beija tua esposa de língua, hoje o negócio está quente. Se você não beija tua esposa de língua, sabe? Cada vez menos você vai ter intimidade com o teu cônjuge. Qual foi a última vez que tu deu um beijo de língua na tua mulher? Crianças, fechem os ouvidos. A gente vai simplesmente se entregando à letargia. E são os momentos de pausa que fazem com que a gente simplesmente restabeleça pelo cotidiano, restabeleça por usar as relações, um time. Família é time para a vida. E são as pausas que nós damos que dão raiz para as nossas relações. É por isso, por exemplo, que é fundamental tirar umas férias. Não, tem que trabalhar, não sei o que, calma, não, muitas vezes o teu dinheiro está acabando com a tua família. Porque o dinheiro, em nome do dinheiro, em nome de dar uma boa condição para a nossa família, nós matamos a nossa família. Tem gente aqui hoje, por exemplo, que precisa tirar férias. Mas eu sou autônomo, como é que eu vou fazer? Se eu não trabalho, se eu tiro férias, eu não trabalho. Se eu não trabalho, eu não ganho. Então não ganhe. É óbvio, ninguém está falando para você ser inconsequente. Se organize, inclusive da sua gestão de vida. O que você está ganhando, talvez você não precisa gastar tudo que você está gastando. Vida é equilíbrio, gente. E família também é importante nessa relação. Tem gente aqui que precisa de férias. Sabe, eu lembro de uma vez, a gente teve uma época na nossa vida que meu pai foi trabalhar em Lavras. E a gente morou lá, quanto tempo, pai, que a gente morou lá? 3 anos, né? Quantos anos eu tinha, pai, naquela época? Meu irmão tinha 7 anos, eu tinha 6 anos. Praticamente da idade do Theo. E assim, Lavras é quanto tempo daqui? 7 horas aqui, pai? 5 horas aqui. Minas Gerais, interior de Minas Gerais. E a gente ia para Minas Gerais. Eu lembro claramente que as nossas férias eram o quê? A gente vinha para o Rio de Janeiro. A gente vinha para o Rio de Janeiro para curtir a família. E eu me lembro assim que a gente estava apertado pra caramba nessa época. O que meu pai fazia? Meu pai botava, não tinha celular, não tinha WhatsApp nessa época não. Meu pai botava meu irmão, duas pequenininhos, gordinhos no carro, e minha mãe, e a gente saía cedo de Minas Gerais. Imagina passar 5, 6 horas dentro do carro. Eu fazia o quê? Eu apizinhava a paciência do meu irmão, mas com força. Coitado do meu irmão. E daí a gente ia, não tinha mais o que fazer. Hoje a gente já fica assim, imagina, não tinha mais o que fazer. Eu brigava de um lado, meu irmão brigava do outro. Minha mãe falava, Everton, para com isso. Meu pai falava, para com isso. Mas eu me lembro da melhor hora possível. Como a gente estava em contenção de despesa, minha mãe fazia tipo assim, farofada, sabe? Quando a gente vai para a praia com cooler, sabe? Daí botava um cooler assim, botava sanduíche natural, botava Guaravita, tinha Guaravita na época? Você botava o que, mãe? Botava aquele suco de caju, lembra aquele suco de caju? Bom demais aquilo. Botava sanduíche natural, suco de caju e botava sobremesa, sabe o que era? Era laranja descascada, uma laranja. Daí ela perguntava assim, quem quer comer? Os gordinhos lá atrás falavam, eu! E ela dava os sanduíches para cada um. Daqui a pouco não tinha mais o que fazer, meu pai puxava a música. E ali, naquela relação do papo, eu e meu irmão começamos a aprender a cantar. E daí meu pai puxava do repertório dele. Calmo, sereno e tranquilo, sinta descanso. E aí? Porque ele. Vocês estão velhos pra caramba. Jesus, seu amigo, meu Senhor e Salvador, e é por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Se você cantou isso, meu irmão, tu tem no mínimo 60 anos. Não apontem. Gente, sabe o que foi acontecendo? E eu lembro claramente que a gente ia cantando, a gente não sabia cantar direito, a gente escutava eles cantar, aí meu pai puxava o tenor, abria a voz, minha mãe abria o contralto, e ali a gente fazia um grande coral, e aquilo para a gente foi ensinando a gente a cantar. Aí daqui a pouco meu pai e minha mãe contavam das histórias que eles tinham com o Senhor, e tudo que eles estavam fazendo, sabe o que começou a construir na gente? Começou a construir na gente identidade de time, ser apaixonado pelo Senhor, ser apaixonado pela minha família,
ser apaixonado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos. Pausas são imprescindíveis para formarmos família. Imprescindíveis, sabe? Hoje, o que acontece, meu irmão? Se a gente não tem time, a gente simplesmente está sozinho na vida. Você pode conquistar tudo que você tem, cara. Você pode arrebentar a boca do balão, ser o melhor profissional do mundo. No final das contas, a felicidade não é essa. Quem é teu time? E como que você está construindo teu time? No final das contas, gente, o que fica é a família. O que fica é a família. Não tem jeito. Hoje a família, essa aí é a férias raiz, né? Hoje tem férias Nutella, que é bom também, funciona, mas a família vai toda pro aeroporto, aí chega lá, pega o avião, desce e nem conversa com ninguém, e aí daí bota um WhatsApp para cá, não, gente, a gente precisa de vírgula, na nossa vida a gente precisa de tempo, com a nossa família, sabe? Ah, pastor, mas eu estou vendendo as minhas férias, tudo bem. No momento de aperto, ok, sabe, de necessidade, por um objetivo, até dá para entender, mas viver vendendo férias, gente, não dá. Tem gente aqui hoje que precisa de pausa para não perder a família. Pausa, vírgula. Em segundo lugar, qual é a próxima pontuação? Que inclusive Isaac não fez com a sua família, é o 2 pontos. O que a gramática ensina para a gente em relação aos 2 pontos? 2 pontos é uma condição de pontuação para explicar algo. Por exemplo, eu levei a minha mochila cheia, 2 pontos. Tinha casaco na mochila, tinha livro na mochila, ou seja, eu estou explicando o que tinha na mochila. O que os 2 pontos promovem? Explicação. Gente, na família a gente fala não, mas a gente não dá explicação para o não muitas vezes, sabe? A gente diz, não pode, e quer que simplesmente os filhos recebam não pode, sem explicação. Muitas vezes a gente faz isso um com o outro, o marido com a esposa, casais vão deitar, naquele momento no final, aí chega o marido, mozão, cheio de maldade, né? Dá aquele abraço, vem cá, aí a gente vira para ele, você vira para ele e fala assim, hoje não. Tudo bem, mas hoje não, semana passada, por que não? E outra semana passada, por que não? Amém, meus irmãos? Hoje, meu irmão, hoje Deus está falando assim absurdamente, pode explicar por que não? Não estou legal, amor, aconteceu isso, é diferente, é ou não é? Você concorda comigo? A gente não está chegando a um acordo? Hoje não, mas por quê? Tem até base bíblica para falar que está errado. O apóstolo Paulo falou, não afasta não. O que? Infelizmente até a intimidade do casal a gente vai bloqueando um ao outro por causa que não tem explicação. Quantos casais hoje aqui estão tendo dificuldade, estão se separando porque um não está gerando no outro um sentimento de desprezo. As coisas não estão sendo explicadas. Escutei um pastor falando uma vez de uma mulher que não era da igreja dele, que pediu um gabinete com ele. Chegou no gabinete e falou assim, pastor, eu vou me separar do meu marido. Agora preste atenção, se alguém vai no nosso gabinete falar, eu vou me separar, a pessoa está querendo o quê? Ajuda. Ou seja, é porque ainda existe esperança. Tudo bem, está aqui. O pastor falou assim, não, mas peraí, vamos ver o que é. Ele falou, nem adianta você me falar, eu não quero mais. Mas peraí, tem que ter um motivo. Ela falou, não tem. Zero de motivo, eu simplesmente não quero mais, mas peraí, deixa eu tentar entender o que está acontecendo. O cara é um vagabundo, já sei, o cara não é trabalhador, ele trata mal o seu filho. Não, pastor, muito pelo contrário, um homem trabalhador e um excelente pai. Mas então tá, ele não quer nada com Deus, então, não, homem de Deus pra caramba, como assim que não quer? Ele é super firme na igreja. Já sei então, ele é um grosso com você, de alguma forma te abusa. Não, muito pelo contrário, extremamente gentil, educado. Então eu sei o que é. Ele não está dando, sexualmente está mal pra caramba. Ele falou, isso aí não, com certeza não. O pastor falou assim, minha filha, garra esse homem, porque isso não existe mais. Está em falta, primeiro o homem já está em falta, é ou não é? Aí esse pastor chegou e falou assim, que olhou no olho dela, teve um discernimento do Senhor e falou assim, de verdade, o que você veio fazer aqui?
você precisa me falar o que você veio fazer aqui. Aí a menina começou a chorar. Ela começou a chorar e falou assim: eu vou contar a minha história para você. Dos 6 aos 12 anos, eu fui abusada pelo meu avô. E ela começou a contar a história. O avô agarrava ela e abusava sexualmente dela. E o dia que o avô parou de abusar ela foi o seguinte: a mãe tinha saído de casa, o avô entrou para abusar dela, e ela tinha ganhado uma camisolinha da mãe, uma camisola nova da mãe, e ela estava com aquela camisola, e ela brigou contra o avô, e ela conseguiu se desvencilhar do avô, e quando ela foi saindo, o avô agarrou na camisola e rasgou a camisola dela, mas ela conseguiu sair. Ela voltou, o avô nunca mais depois abusou dela, mas quando ela voltou para casa, ela pegou a camisola e ela escondeu a camisola debaixo da cama, dizendo assim: ninguém pode saber disso, porque o avô ameaçava ela. O avô falava: se você contar, eu mato você. Aí a mãe chegou em casa. No que a mãe chegou em casa, a mãe foi direto debaixo da cama onde estava a camisola. Quando chegou lá, viu a camisola rasgada, perguntou para a filha assim: filha, que camisola rasgada é essa aqui? Ela não falou a verdade, com medo do vô matar ela. Ela falou assim: mãe, eu fiz isso porque eu não gostei da camisola. Aí a mãe deu uma surra nela, mas pensa numa surra assim, uma surra descomunal. Deu uma surra nela. Pois bem, ela cresceu. Depois de ela ter crescido, ela começou a namorar. Depois ela casou. Depois ela começou a ter vida sexual ativa. Ela teve filhos. E um belo dia, com o seu marido, ela estava lá. Ela acorda nela, e acorda nela tudo em relação ao que aconteceu com o seu avô, o que ela viu no seu avô. E o marido um dia veio abraçá-la. E quando o marido abraçou ela, quem ela viu? O avô. Aquilo startou nela um negócio diferente. Ela começou a ver o avô, e o avô naquele abraço foi visto, e inclusive não deixou ela nunca mais, deixou o marido dela tocar nela. O marido começou a falar: essa mulher tem outro homem fora de casa. Presta atenção, gente. Sabe qual foi o problema aqui? Faltou o quê para eles? Faltou o quê para essa relação? Faltou 2 pontos. Faltou explicação. Faltou a mulher chegar para o marido e falar assim: amor, deixa eu te falar, está acontecendo uns negócios esquisitos dentro de mim. Está acontecendo as coisas aqui dentro de mim que eu preciso falar para você. A gente tem uma vida boa esse tempo todo, mas agora tu acredita que eu estou tendo dificuldade da gente ter uma relação íntima porque eu tenho visto meu avô. Esqueci de contar para você sobre meu avô. Amor, meu avô fez isso comigo. Faltou 2 pontos. Eu nunca te contei. E agora veio à tona. Eu só lembro disso. Ajuda ou não ajuda, gente? Ajuda ou não ajuda a verbalizar? Sabe qual é o problema? O maior problema de muita gente aqui, que simplesmente não consegue botar para fora. Acha que o tempo vai esconder. Acha que o tempo vai melhorar. As coisas não melhoram, só piora. O que melhora é a exposição para tratamento. E é óbvio que as mulheres são muito melhores para falar. E as mulheres amam DR. É ou não é, mulherada? DR. Olha a DR. E o pior é o horário da DR. O horário da DR é sempre o pior de todos. 00:30. Assim, para quebrar tudo. E a gente vai acordar cedo no dia seguinte. Nós precisamos conversar. Não, amanhã. Mas também tem o outro lado. Homens foram feitos para não colocar as suas emoções para fora, porque isso é sinal de fragilidade. Gente, é a fragilidade que cura, gente. Se a gente não verbaliza, a gente não é curado. Quantas famílias estão aqui hoje que sofrem, porque o passado que não tem nó é refletido naquela relação. É um abuso que acontece aqui que faz que inclusive eu não tenha uma intimidade maior com o meu marido, uma intimidade maior com a minha esposa. É uma rejeição que eu tenho aqui que inclusive faz eu rejeitar o sexo oposto. Quantas vezes a gente coloca um ponto final naquilo que precisa 2 pontos, naquilo que precisa de explicação. Talvez o teu caso é o seguinte: você não consegue definir o motivo. Verbalizar para você não é o problema, mas o que verbalizar é. Deixa eu te dar uma dica. Para isso existe psicólogo. Tem gente aqui que precisa de terapia. Tem gente aqui que precisa de psiquiatra. E psiquiatra não é médico de doido.
A Bíblia fala, os sãos não precisam de médicos. Jesus fala isso. A antítese dessa afirmação é que quem então não é são precisa. Quantos casamentos, quantas famílias aqui estão a ponto de decretar o seu fim, porque colocam um ponto final naquilo que precisava colocar 2 pontos. Eu te explico, cara, eu não estou bem, tem alguma coisa dentro de mim que eu não estou conseguindo dizer o que é, mas eu não estou bem, você pode me ajudar? Pai, eu preciso muito da tua ajuda, porque eu estou passando por isso. Marido, eu não sei, eu não consigo definir, mas a gente tem perdido a relação de afeto. Se a gente não parar para conversar o que é, talvez o nosso casamento vá pelo ralo. Esposa, eu não sei o que está tirando minha atenção em relação a você, mas existe algo dentro de mim que está me deixando ansioso. Verbaliza, fala, 2 pontos, isso é algo central. Se não, por exemplo, a gente está falando aqui, por exemplo, a gente, por exemplo, não explica que para o nosso filho assim, cara, você não pode ir nesse lugar. Ó, meu filho, você não pode ir para a boate. Mas se a gente não falar para ele que também tinha o nosso problema na nossa época, era doido para ir. Inclusive muitas vezes fomos, mas quebramos a cara. Esse caminho não foi um caminho bom, foi um caminho de morte. Se a gente não explicar, como é que o nosso filho vai entender que o amigo dele vai e a gente não vai? A gente vai pensar que está sendo punido pelo nosso pai, porque faltou verbalizar, faltou explicar. É exatamente isso que faltou na família de Isaac e Rebeca. Vê no versículo 29, certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso também foi chamado Edom. E respondeu Jacó: vende primeiro o seu direito de filho mais velho. Olha que papo de maluco aqui, porque o cara estava falando de comida, ele entra com direito de primogenitura. Sabe por quê? Aqui Jacó estava colocando o que não foi verbalizado, o que ele sentia e não tinha sido colocado para fora, no lugar errado, para passar a perna no irmão. Sabe o que Jacó estava falando com isso aqui? Quando ele fala assim, me vende teu direito de primogenitura, me vende a sua herança, ele está falando assim, poxa, na verdade, eu queria o que é seu, na verdade, eu estou triste, porque meu pai dá atenção para você e não dá atenção para mim. Só que não teve sentado, não teve mesa, não sentou, não falou, não verbalizou, mesmo que seja errado, mesmo que o sentimento seja condenável. É quando verbalizamos, é quando explicamos que a gente vai se ajustando. Quando verbalizou da forma errada, de forma nociva. Jacó nunca chegou para explicar, nunca conversou com seu pai, nunca falou: pai, eu queria demais sua atenção, mas você não me dá a tua atenção. Pai, fala comigo, pai. Pai, eu sinto assim, ó pai, eu estou sentindo assim a respeito de você. Isso. E é nesse momento que Jacó tem uma atitude esquisita. Qual é ela? Ele quer comprar a atenção do pai, passar por cima do direito do seu irmão. Sabe por quê? Porque coisas não tinham 2 pontos, coisas que estavam internamente, não foram explicadas, não foram colocadas para fora, e levaram a um comportamento completamente esquisito. Gente, coisas precisam ser verbalizadas. Empurrar para debaixo do tapete definitivamente só vai piorar a sujeira. Chega uma hora que mesmo que a gente não saiba como fazer, a gente tem que falar do jeito que a gente sabe falar, da forma como a gente sabe falar. Quantas vezes a gente olha nossos filhos tristes pelo canto e a gente não pergunta como é que você está, e a gente não tenta entender. Mesmo que ele fale, porque eu briguei com meu coleguinha, aquilo é um problema para ele naquele momento, e ele verbalizar fazer bem para ele. E a gente vai se afastando dentro de casa, pensando que a gente consegue dar conta das nossas circunstâncias sozinhos. O que a gente tem no final das contas não é um time, a gente tem cada um vivendo a sua vida, cada um se importando com o seu interesse. Está faltando 2 pontos, está faltando explicação, está faltando cura. Mas em terceiro lugar, a pontuação que eu quero destacar agora é o ponto de interrogação. O que é interrogação? Interrogação, de acordo com a regra gramatical, ela é empregada numa frase de pergunta. Assinala, por exemplo, um questionamento direto. O que eu quero dizer com isso? Na família, nós temos dificuldade de perguntar certas coisas que precisam ser perguntadas.
Na família, nós fingimos que as coisas não estão acontecendo para evitar, muitas vezes, ouvir resposta que nós não queremos ouvir. Por exemplo, é muito difícil perguntar para o marido se ele está feliz na vida conjugal, se ele está feliz emocionalmente, afetuosamente. É muito difícil. É muito difícil, se a gente sabe, inclusive, já qual é a resposta, porque a vontade sexual já não é a mesma. É muito difícil. É muito difícil, por exemplo, perguntar para um filho se ele está usando droga, quando tudo indica que sim. Mas a verdade, muitas vezes a gente esconde. Dizem que o pai é o último a saber. Eu digo que não é verdade. O pai, ele se engana para não saber, é diferente, porque dói. Mas só existe cura quando a gente tira o curativo e trata a ferida. Nós estamos atrás de pergunta, gente, nós não estamos atrás de resposta. Muitas vezes os nossos relacionamentos, na nossa família, com o filho, com o pai, a gente, por achar que sabe a resposta, a gente vem com resposta, mas nunca quer escutar do outro, para a partir daí tirar um conceito. É muito difícil, por exemplo, perguntar para uma esposa como que a gente pode fazer para que ela seja feliz e sair dessa tristeza que ela tem mostrado, e saber que ela pode falar algumas coisas que vai exigir da gente muito esforço. Então a gente prefere calar. É muito difícil, por exemplo, perguntar para uma filha adolescente que começou a namorar um rapaz esquisito se ela ainda é virgem, porque a gente tem medo da resposta. Mas esse é o problema. Se a gente não souber a realidade, a gente não tem como cuidar, a gente não tem como tratar. Tem pergunta, gente, que a gente não quer fazer porque a gente meio que sabe a resposta, a gente não quer lidar com aquilo, e a gente quer que, de alguma maneira, aquilo seja resolvido. Não será. Tudo que a gente empurra, tudo que a gente bota para depois, não vai resolver. Pessoal, algumas perguntas nós não fazemos por medo da resposta, mas o problema é que o problema não tratado vai piorar. O problema não tratado vai se transformar ainda maior. Você não quer ouvir uma coisa hoje, mas vai ouvir muito pior depois. A proposta é: o que não é perguntado hoje é somatizado amanhã, e o que é somatizado amanhã se transforma em morte depois de amanhã. Difícil. Fazer família dá trabalho, e é trabalho inclusive de perceber, de ver mudanças de comportamento e de ir em direção à solução, e a solução só acontece com as perguntas certas. Remediar não é o caminho, passar panos quentes não é o caminho, não tem jeito. Algumas perguntas, por exemplo, podem exigir de nós a necessidade de pedir perdão, e nem todos estão dispostos a isso. É impressionante. É ou não é, gente? A gente vai brigar sobre a mesma coisa. Qual é o problema? O problema é que a mulher está metendo pau no cartão, e a gente vai lá, e muitas vezes, amém, irmãos? Amém? Eu vou falar dos homens daqui a pouco também, poxa. Hoje só está pegando pau da mulher. Sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? A gente briga, muitas vezes a gente fala, no dia seguinte, a gente faz um cafezinho e leva na cama. Não, vamos tratar aquilo ali, pô. Vamos tratar, vamos sentar. Desculpa, seguinte, desculpa pela forma como eu te falei, eu te magoei em relação a isso, eu falei, não devia ter falado assim. Você daí do outro lado, me perdoa por isso também. A verdade é que quanto mais o tempo vai passando, a gente pensa que a nossa relação é inabalável. Casamento nunca é uma guerra ganha, nunca. Assim como criação de filhos, nunca é uma guerra ganha. Não tem jeito. O que nós precisamos é perguntar, sem o ponto de interrogação, sem entender de fato o que é. Não tem cura, não tem solução. Mas em quarto lugar, tem mais um ponto, é o ponto de exclamação. E o que é ponto de exclamação? O ponto de exclamação é empregado no fim da frase e expressa sentimento. Sentimento bom e sentimento ruim. Expressa alegria, mas expressa tristeza. São hipérboles, vamos dizer assim. Seja alegria, seja tristeza, seja surpresa, seja admiração. E muitas vezes o que falta são exclamação nas famílias. Nós não temos revelado o que sentimos. Não revelamos. Por exemplo,
a esposa faz uma comida gostosa pra caramba, e o que ela espera? Ela espera o agrado da família. A família senta, come e tchau, e vai embora. Às vezes a mamãe acorda às 5h30 da manhã para fazer o leitinho do filho, para fazer um pãozinho, uma torradinha com um queijinho do filho, marmanjo de 30 anos que não saiu de casa até hoje. O moleque acorda. Depois que o moleque acorda para ir para o trabalho, ele come o pãozinho, a manteiguinha, o filho acaba de comer e sai, e não dá nem um tchau para a mãe, não dá nem um beijo na mãe. Sabe o que ela se sente? Sabe como ela se sente? Ela se sente uma escrava, ela se sente uma gata borralheira, é ou não é? A gente não tem colocado exclamação, pô mãe, muito obrigado mãe, pô mãe, que delícia esse pãozinho que você fez mãe, pô mãe, como eu tenho a te agradecer, pai, muito obrigado pai, porque você não deixou eu voltar de Uber de madrugada, você foi me buscar, pai, muito obrigado pai, que você estudou comigo, marido, muito obrigado, porque você tem se esforçado por mim, e eu reconheço isso. Minha mulher, muito obrigado, porque enquanto eu estou lá fora batalhando, você está aqui se empenhando, cuidando dos meus filhos, cuidando da nossa família, você é o sustento da nossa família, você é uma pilastra aqui. Tanta gente aqui hoje, talvez que não tenha nenhuma gratidão, só reclama, só falta exclamação, sabe? Suas exclamações são só para o outro lado, para o lado negativo, por isso que tanta gente não avança. Por isso que muitas famílias aqui estão por um fio. Por isso que muitas vezes o casamento é uma porcaria, sabe? Tem muita gente que não anda. Por quê? Porque você não agradece o que tem. Você só engrandece o que não tem. Não agradece o que tem, só engrandece o que não tem. Nós precisamos colocar exclamação na vida, gente. Na nossa família. Ver sobre a perspectiva do outro e não sobre a perspectiva da falta. Ver sobre a perspectiva do que tem e não do que não tem. É isso que a família de Isaac errou demais. Olha no versículo 31, Jacó fala assim: vende para mim, Esaú, Jacó fala, vende para mim a sua primogenitura, Esaú. E daí no versículo 32 ele diz assim: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Olha a exclamação de Esaú aqui. Esaú botou exclamação na fome, ele botou exclamação aqui na dor, ele botou exclamação na carência. Agora, se você botar exclamação na sua dor, você vende a sua família. Se você botar exclamação na sua dor, você vende os seus sonhos. Se você botar exclamação na sua dor, você desiste dos seus filhos que podem estar distantes, podem estar vacilando, mas são seus filhos, são promessas do Senhor. Chega de exclamação negativa. É hora de mais uma vez entender e olhar para o que Deus tem nos dado, e a partir daí criar um novo caminho, um novo começo. A gente não desiste, sabe? A gente vai em direção às exclamações que Deus tem colocado e criado como referência boa dentro do nosso lar. Falta exclamação. Mas em último lugar, tem o último ponto. É o ponto final. Ponto. De acordo com a gramática, o ponto é usado no fim de uma frase declarativa. Você encerra um conteúdo, você encerra algo, encerra um texto, encerra uma ideia, ponto final. E o que falta muitas vezes nas famílias, gente? A gente colocar ponto final em certas coisas. Ponto final. Tem coisa que a gente bota ponto final logo achando, tem coisa que a gente não bota ponto final logo achando que a coisa vai melhorar com o tempo. Não vai melhorar. Tempo não melhora nada. O que melhora é confronto e decisão. O que melhora é decisão e transformação. Mas a gente não bota ponto, a gente bota, sabe o que? Vírgula. E o que é vírgula? Vírgula é uma pausa para continuar. Não, tem coisa que tem que acabar. Sabe aquela briga que a gente tem? Que a gente desembaraça, a gente tira os esqueletos da memória, sabe? Já tratou, já pediu perdão, mas daí chega aqui na briga de novo e fala: mas por que em 2015? Meu irmão, 2015 é 2015, pô. Aqui é 2025. É parecendo eu quando era criança, que minha mãe brigava comigo, eu lembrava do dedinho que estava doendo há 10 anos atrás. Ah, meu dedinho. Pô, meu irmão, cerrou o ciclo, ponto final, acabou, teve um problema, acabou, me desculpe, vamos, acertou, ponto final. Não coloca vírgula onde tem que ter ponto final, pô. Tem gente que sempre deixa sobre a mesa.
Tem coisas sobre a mesa que, se a gente não colocar ponto final, gente, isso é um tratado de divórcio iminente. É uma sentença de morte. Tem gente que precisa encerrar assunto, mas ainda está dando corda, e não só machucando a si, mas machucando todos aqueles que você ama. Talvez, por exemplo, tem mulher que apanha do marido, e não foi a primeira vez que apanhou, e teve agressão. Tiveram dias de carinho, ok, tiveram um dia de carinho, mas teve um dia que ele deu um empurrão. Sabe, no momento do empurrão, porque nenhuma agressão física começa com um soco na cara, gente. Começa com um beliscão, com um empurrão. E no momento daquele empurrão, é nesse momento que você precisa chamar e falar assim: opa, vamos botar um ponto final nisso aqui. Esse é o meu limite. Daqui você não passa. Tem namoro aqui que já passa por esse tipo de agressão, e você está pensando: vou casar porque ele vai melhorar. Não vai. Não vai. Se a gente não bota ponto final numa esperança de que Deus pode mudar, Deus pode mudar, Deus pode mudar. Mas agora, é o seu papel falar assim: olha só, aqui, daqui para cá você não passa. Chega, sabe? Eu boto um ponto final. Isso eu não aceito. Cuidado, eu vou te denunciar, que isso é passivo de denúncia. Também tem aquela mulher que chega para o marido e fala assim: não é só para o marido, não, chega para todo mundo e começa a falar mal de quem dá sogra, porque sogra é um problema sério, né? Porque aquela tua mãe, aquilo ali é uma bruxa. Aquilo ali, meu irmão, e a gente sabe que sogra, a minha sogra, graças a Deus, está em São Paulo. Brincadeira, sogra, ela está vendo ali. Eu te amo, minha sogra, te amo, minha sogra. Minha sogra é uma benção. Minha sogra é uma benção. Ela vai me ver, vai me ligar hoje. Mas agora, se você não chega... Vem cá, gente, olha só. A gente sabe que tem sogra difícil? Tem? Não tem? A gente sabe que tem problema com família? Tem, isso tudo tem. Mas se você não chegar e falar assim: minha querida, deixa eu te falar um negócio. Eu te amo, mas ela é minha mãe. Eu te amo, mas olha só, eu sei que ela tem os seus excessos. Mas agora, quando você faz isso, você fala desse jeito, você me machuca. Você pode me ajudar a mudar? Você pode me ajudar a mudar? Ponto final. E aí a gente tem um problema, sabe por quê? Porque quando a gente discute a respeito dos pais, dos nossos cônjuges, a gente coloca o nosso cônjuge escolhendo a gente ou os nossos pais. Isso aí não se faz. Não se faz. Está errado. Quantos casais eu vejo que casaram e se afastaram dos seus pais por causa que um dos cônjuges falou assim: ou eles ou eu. Sem falar, mas falando, saca? Não dá. Ou a gente pontua com um ponto final, ou a gente verbaliza, ao invés de botar uma vírgula, ou a gente vai sofrer pro resto da vida. Quantas famílias se perdem aqui por causa disso, sabe? Tem hora que a gente precisa botar ponto final. Também tem o cara que chegou em casa de madrugada com cheiro de perfume de mulher, dizendo: moça, você não sabe o que aconteceu no trabalho hoje. Uma moça lá quebrou o pé, eu tive que pegar ela no colo. Por isso que eu estou com esse perfume assim. Sabe o que acontece, gente? Tem gente aqui que tem que parar de trocar ponto final por 2 pontos. Explica, e não vale de nada. Paz, casamento é coisa séria. Casamento é construir time para a vida. Ou acerta, ou, meu querido, ninguém quer isso não, mas o que não dá é para você continuar do jeito que você está aí. Não dá. Não bote 2 pontos para tentar explicar uma coisa que não tem explicação. Hoje é dia de botar ponto, e ponto final. E aí eu volto para o texto. A família de Isaac não botou ponto final no problema entre eles. E qual foi o fim da história, gente? O fim da história é que a mãe se une a um filho para enganar o pai que está quase cego. Eles enganam o pai e, em consequência disso, ele abençoa o filho mais novo, que é Jacó. Esaú, o filho mais velho, volta para casa, descobre que foi enganado e ele só está esperando o pai morrer para matar o seu irmão. Jacó vai embora, nunca mais vê sua mãe e seu pai. E quando ele volta, Esaú não mata Jacó, mas eles não conseguem
mais conviver, e por não conseguirem mais conviver, eles não se encontram. A última vez que eles se encontram é para enterrar o pai, quando o morreu. Olha que tragédia! Meu querido e minha querida, se a gente não botar ponto final em certas coisas hoje, o nosso fim talvez vai ser igual a família de Jacó, igual a família de Isaac. A gente quer isso para a nossa vida? Sabe? Para concluir, eu quero dizer que Jesus põe ponto final. Ele põe em cada ponto de interrogação da nossa vida. Jesus coloca ponto final nas exclamações de dor da nossa vida. Jesus coloca ponto final nas vírgulas que você não quer que tenha mais nada depois. Jesus é a solução para nossa casa, para que a gente pontue a nossa família com a mão do próprio Deus. Aleluia! Ei, quais são as perguntas que têm que ser feitas hoje? Quais são as exclamações de sucesso que tem que voltar para casa? Quais são as pausas importantes que nós precisamos tomar para fazer da nossa família um time? Quais são os pontos finais que nós temos que decretar na história da nossa família, ao invés de botar uma vírgula? Eu sempre aprendi que de um culto a gente leva não o que a gente aprende, mas o que a gente decide. Sabe qual é a minha oração aqui hoje? É que o apelo continue quando aquela porta for aberta e a gente sair por ela. Quais são os papos que a gente precisa ter quando a gente sair daqui hoje? Vocês entendem hoje que é uma manhã de libertação? É uma manhã de libertação. O que não dá mais é para botar para debaixo do tapete. Eu tenho 2 apelos. O primeiro apelo é: se você está aqui hoje e quer botar um ponto final na sua história com Jesus, dizendo: eu quero fazer de Cristo prioridade da minha vida. Se você está aqui hoje, essa manhã, e quer começar uma vida nova com Cristo, talvez você veja aqui para ver teu filho, porque teu filho falou, Dia dos Pais, mas o Senhor te trouxe aqui hoje, para no texto da sua família, colocar o ponto final certo, Cristo sendo entronizado. Aleluia! Se esse é o seu caso, você quer começar uma vida nova com Cristo, feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça. Eu queria que você repetisse essa oração comigo, mas repete no seu coração, não precisa colocar para fora não. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha história. Eu entrego a minha vida para Ti, eu sou Teu. Me perdoa, eu quero começar. Eu me entrego a Ti. E assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixa? Eu quero saber, você orou comigo? Então levante sua mão lá no alto, nesse momento, se você orou comigo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém que orou comigo? Lá na galeria tem alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Lá embaixo, Deus te abençoe, eu estou vendo você. Lá embaixo da galeria tem mais alguém aqui? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Atenção que eu vou falar. Você que está voltando para os caminhos de Jesus hoje, você está voltando? Levanta sua mão, onde você estiver, dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado, que o Senhor seja glorificado. Todos que levantaram as suas mãos, levantem lá no alto agora. Todos que levantaram as suas mãos, levantem lá no alto. Isso. E a gente vai chegar até você. Pessoal, vamos abraçar quem está perto aí. Eu quero que todos tenham um abraço hoje. Todos tenham um abraço. Tem uma pessoa ali, me ajudem. Pessoal da recepção, Everaldo, me ajuda aqui, abraçando esse moço aqui também. Agora preste atenção e vamos orar. Vocês vão receber uma oração individual. Preste atenção aqui. Todos olhando para mim aqui agora. Você pode abrir seus olhos agora. Se nós queremos hoje assumir um compromisso diante de Deus, diante da nossa família, de começar a pontuar coisas que estão sem pontos na nossa família, vocês entendem isso? E entregar a nossa família para que Deus, o cara que fez a gramática, possa pontuar da forma certa. Você quer dedicar a sua família em alguma área ao Senhor? Fique de pé no seu lugar nesse momento, dizendo assim: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. E nesse momento nós vamos declarar algo sobre a vida da nossa família. Vamos cantar? Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda a de coração. Você pode cantar isso? Diga, diga, diga.
pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo, Jesus. Você pode levantar a sua voz e dizer que a cura no Senhor. Diga: seu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Oh, oh, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Nós vamos declarar essa manhã para que Ele quebre cadeias sobre as nossas famílias. Vamos cantar, cante, Andressa. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a alma. Liberta-nos, Senhor. Ansiedade, ver, sai agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Agora eu quero que a gente levante a nossa voz. Daqui a pouco nós vamos orar. Eu não sei o que passa na sua família, mas essa manhã o Senhor nos trouxe aqui para que haja uma cisão, para que haja uma quebra, para que haja vírgula naquilo que precisa ser reinaugurado, um diálogo, para que haja ponto final naquilo que a gente deixa em aberto, que já era para ter acabado, para que haja pergunta naquilo que há silêncio, o silêncio mata, para que haja ponto final com Cristo escrevendo o nosso texto. Presta atenção nisso aqui agora. Eu quero que nesse momento, se você entende que você tem que ministrar algo à sua família que está do seu lado, é o momento de você declarar libertação para o nome de Jesus. Vamos falar? Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre minha família, diga: sobre minha família eu clamo pelo nome Jesus. Declaro pelas ruas, yeah. Trazer a sua luz sobre minha família. Clamo o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Eu queria que a gente, como família, nesse momento, você que é autoridade do seu lar, coloca a mão na cabeça dos seus filhos, da sua esposa. Se você, como esposa, é autoridade, você agora vai abraçar o seu marido e a gente vai orar nesse momento pela nossa família. Senhor Jesus, nós entregamos aqui o que há de mais precioso em nós. Nós queremos te honrar nesse momento e dizer: nossa família é tua, nossa vida é tua, os nossos filhos são seus. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque a gente troca a pontuação toda hora, mas hoje nós queremos entregar a pena da nossa família na sua mão, para que o Senhor possa escrever essa história. Aleluia! Nós entregamos para ti, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, que toda falta de diálogo, que todo
assunto que teria que ser enterrado que não foi, que toda falta de perdão possa ser reconstruída, possa ser refeita, e uma nova história possa começar a ser escrita. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, aqueles que disseram sim para o Teu Evangelho. Nós pedimos, Senhor, que haja crescimento, que haja raiz, que haja vida, Senhor. Ajuda-nos como igreja a consolidar esse povo nos Seus caminhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de sermos pais. Obrigado pela oportunidade de termos um pai. Obrigado pela oportunidade de termos família. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor guarde cada família aqui representada, e que cada ponto sem nó, cada pontuação possa ser refeita, e que o Senhor levante sobre nós o Teu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, gente? Feliz Dia dos Pais, que o Senhor seja exaltado e que toda pontuação possa ser refeita. Vamos cantar, declare: yeah!